Olá pessoal, meu nome é Marco Ferreira, do Recursos de Multas Piracicaba, e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o processo de suspensão e de cassação do direito de dirigir. Primeira coisa, dirigir é um direito ou é uma concessão do Estado? Dirigir é um direito, e você paga por esse direito. E o Brasil é um dos países do mundo em que se paga mais caro por esse direito de dirigir. Como dirigir é um direito, o Estado, o poder público, o governo, ele não pode tirar esse direito de você só porque ele não gosta de você, só porque ele não gosta da sua carinha e etc. Para ele privar você desse direito, tem que ser mediante o devido processo legal. O que é o devido processo legal? É o processo administrativo de suspensão ou de cassação do direito de dirigir. O processo de suspensão do direito de dirigir, desde novembro de 2016, a quantidade mínima de tempo para você cumprir essa suspensão por acúmulo de infrações é de 6 meses. 6 meses é o período mínimo por acúmulo de infrações na habilitação que você vai cumprir uma suspensão e durante essa suspensão você vai ter que fazer uma reciclagem para se reabilitar. Por infração específica, ou seja, infrações, por exemplo, como a de capacete, como a de velocidade acima de 50% da máxima, pode pegar um período aí de 2 meses até 1 ano, 2 anos, dependendo da gravidade da infração e de quem vai te julgar se você fez uma defesa boa ou se você não fez defesa nenhuma. O fato é que é muito importante que as pessoas entendam que o processo administrativo de suspensão e de cassação ele é um processo, ele exige, uma defesa. Pode ser uma defesa técnica, você precisa de um advogado para recorrer de um processo de suspensão ou cassação? Não, você não precisa de um advogado. Mas, se você contratar um advogado, você terá mais chances de ganhar esse processo. Por quê? Porque o advogado, ele vai fazer uma defesa técnica. Não precisa necessariamente ser um advogado, mas a pessoa que vai fazer essa defesa técnica para você, ele tem que conhecer de multas e conhecer do processo administrativo. Quem vai defender você precisa conhecer de multa e do processo administrativo? Sim. Quem vai julgar você precisa? Não. Diferente de um juiz, um julgador de trânsito, ele é um cara nomeado. Ele é um cara que não precisa sequer entender de trânsito. Basta ele ser amigo do prefeito, ser amigo do secretário, e ele vai conseguir esse cargo aí, ele vai julgar você. Então, quando você contrata um defensor técnico, você aumenta as suas chances de ganhar esse processo. Porque esta pessoa que foi nomeada por apadrinhamento, e nós temos muitos deles nos órgãos de trânsito, graças a Deus, ele não tem conhecimento técnico. Então essa pessoa que vai fazer a sua defesa tem chances muito boas de reverter esse processo justamente nas falhas desse indivíduo que foi nomeado, apadrinhado, para julgar as suas multas de trânsito, para julgar os seus processos de suspensão e cassação. Outra coisa que é importante a gente saber é que durante o processo de suspensão ou de cassação, você tem 3 fases defensivas, dentro do processo administrativo. A defesa propriamente dita, que é encaminhada para o diretor do órgão do Detran, no caso, que é o órgão executivo. E se ele indeferir essa defesa, ele tem que fundamentar o motivo, senão já é uma ilegalidade. Via de regra, eles não fazem isso. Depois você vai recorrer para JARE, é uma junta administrativa formada por 3 pessoas nomeadas, sem que haja necessidade que elas tenham conhecimento de trânsito. Essas pessoas vão julgar, e aliás, eles não precisam nem conhecer de processo administrativo. Ctrl+C, Ctrl+V. Essas pessoas vão julgar esse recurso, e se ele for indeferido, se não for dado provimento a esse recurso, você ainda pode recorrer ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, este sim, cujos membros têm a obrigação de conhecer de trânsito. Esse é o único momento do processo que você vai igualar forças entre o seu defensor e o seu julgador. Então é importante que o seu julgador conheça da matéria para que quando ele chegar no CETRAN, ele saiba o que está falando, para que as pessoas que vão julgar
esse processo acabe concordando com os argumentos que ele vai apresentar e anulando esse processo. Esse processo normalmente ele dura de 6 meses a 1 ano. E durante este processo você dirige normalmente. Você renova a sua habilitação normalmente. Você só vai cumprir a suspensão a partir do momento que você voluntariamente entregar a sua carteira de habilitação no órgão de trânsito para cumprir a suspensão. No caso do processo de cassação, o trâmite é mais ou menos o mesmo, as autoridades julgadoras são mais ou menos, basicamente, as mesmas, né? Então, o que eu sugiro para todos vocês que receberem uma notificação como esta, dizendo que vocês foram inseridos no polo passivo de um processo de suspensão ou de cassação da sua habilitação? Defenda-se, porque o órgão de trânsito também erra, o órgão de trânsito, o órgão executivo que autuou você, que multou você, pode ter cometido um erro e enviado essa pontuação para o Detran. E o Detran não verificou isso e instaurou um processo de suspensão ou de cassação da sua CNH. Se você não se defender, você vai ser punido. Então, se você tem o recurso e se você tem o direito, exerça o seu direito. É o devido processo legal. Se houver qualquer irregularidade, ele tem que ser cancelado e o seu status anterior tem que ser devolvido para você. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, a gente vai tentar colocar o link do recurso de multas aqui para informações e esclarecimentos. Muito obrigado.